Muito bem, no vídeo de hoje eu quero falar cuidado com as necessidades. Pois é, porque é justamente nas necessidades em que nós estamos muito vulneráveis, em termos daquilo que a gente está precisando. Vamos falar em termos financeiros. Se você tem uma necessidade financeira, você está em dificuldade financeira, as alternativas que surgem para você se meter em emboscadas financeiras é muito grande. E às vezes, dada a necessidade, por causa da ocasião daquele momento, a gente se sente pressionado pela necessidade, a gente acaba aceitando certas propostas, certos meios, às vezes até ilegais, que naquele momento vai até aliviar a situação, vai até resolver um problema, mas você esquece de avaliar o futuro. Isso pode te trazer aí um problema muito maior. E quais são as alternativas que nós deveríamos ter nos momentos de necessidade, seja ela qual for, Existem N alternativas. É que a gente esquece de um detalhe muito importante. A gente esquece de colocar essa cachola para funcionar, filho. As respostas, elas só vêm mediante aos porquês. Quando a gente para refletir. O que diz a Bíblia Sagrada em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. O problema é que a gente esquece de parar para refletir, para clamar, para apresentar a Deus a situação. E eu não estou falando aqui só para crente, estou falando para qualquer coisa. Pessoas que não são cristãos, pessoas que não levam, que não carregam essa Bíblia debaixo do braço para fazer moleta. Tenha ciência desse princípio, gente. E muitas das vezes nós que nos intitulamos cristãos e donos da verdade, passamos batidos e se metemos em confusões pessoais, financeiras, por conta das necessidades. Sai por aí aceitando qualquer coisa. Está desempregado, aparece o inimigo com a proposta aí que burla a lei, que tá errado, que você vai lá, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas assim, sabe tanto que sabe que você não está confiando nele. Às vezes as necessidades aparecem para nos amadurecer, para nos dar uma lição, para que a gente coloque em xeque a fé. E cadê a fé? Nós precisamos avaliar as propostas nas necessidades. Como que eu sei disso? Na palavra de Deus. Mais uma vez, vamos apresentar ela aqui. Na palavra de Deus, filho. O que foi que Jesus fez quando Satanás se apresentou lá no deserto, depois dele ter jejuado 40 dias e 40 noites? Você conhece a história, né? Então, olha só, tu não está com fome? Necessidade. Fome, necessidade. Fome não está só relacionado nesse exemplo que eu estou dando aqui, em termos de pão, de alimento. Pão, a gente coloca aqui, nós temos como exemplo, a gente interpreta como qualquer tipo de necessidade, seja ela pessoal, emocional, familiar, de negócio, financeiro, sempre vai aparecer situações para resolver ali momentaneamente o seu problema. Se você não fizer uma avaliação clara, baseada no entendimento racional, você vai fazer besteira, você vai enfiar o pé na jaca. E aí o problema que vai surgir vai ser pior do que o que você estava querendo resolver. E Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem. Satanás fez uma proposta. Tu não é filho de Deus? Transforma aí essas pedras em pães. Jesus, baseado no conhecimento, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. O que Jesus está mostrando para nós aqui? Que nós só conseguimos ter ciência, só conseguimos contemplar na necessidade se a gente tiver conhecimento. Não vai cair nenhuma revelação extraordinária do céu na minha cabeça se antes eu não tiver estudado, lido, aprendido a palavra de Deus. Filho, por isso que eu sempre cito aqui, se você tiver de investir em alguma coisa,
Invista em aquisição de sabedoria, de conhecimento. Busque o conhecimento, seja ele qual for. Não estou mandando você voltar para a universidade, sentar numa carteira de sala de aula, não. Buscar o conhecimento. Leia a Bíblia, leia um livro. Busque coisa que vá agregar valor para você, vai fazer com que você se desenvolva como ser humano na profissão ou na vocação, seja lá o que você faz. É preciso buscar o conhecimento, porque Jesus mostrou nesse exemplo que nas necessidades você vai precisar de conhecimento. Por isso que muita gente se ferra, não vai, não prospera, não deslancha. Tem até potencial, tem capacidade e inteligência. Inteligência nada tem a ver com conhecimento. Conheço um monte de gente inteligente aí, mas que infrutífera, não são próspera. Não acontece uma coisa. Inteligência é a capacidade que um sujeito tem de aprender, somente isso. Mas se ele aprende e não coloca em prática, é o quanto uma pessoa ela tem de condições de assimilar algo. Tem pessoas que assimilam algo muito rapidamente, tem mais facilidade de aprender do que outros, mas isso não significa que ela vai ser uma pessoa bem-sucedida. Nada tem a ver. Para você ser bem-sucedido, o cara lá que é menos inteligente, sabe o que ele faz? O pouco que ele aprende, ele coloca em prática. Capite? Simples assim. Simples assim. Você conhece gente que tem menos conhecimento que você, mas o cara está próspero. Bota em prática. Ele sabe do princípio, se ele não sabe, mas ele descobre. E a gente às vezes fica batendo cabeça. Então, muito cuidado com as necessidades. Nas necessidades surgem aí as propostas absurdas.